Imagine que você está andando por aí, respirando normalmente, tocando a maçaneta de uma porta, e nesse exato momento, algo microscópico entra no seu corpo. Esse algo não tem braços, não tem cérebro, não tem coração. Na verdade, muitos cientistas nem sabem se ele é um ser vivo de verdade. Mas ele tem um objetivo muito claro: entrar nas suas células e se multiplicar. Estamos falando de um vírus, e hoje vamos entender o que é isso, como ele age e como ele foi capaz de paralisar o mundo inteiro. Pense num vírus como uma mensagem dentro de um envelope. A mensagem é uma instrução, uma espécie de código. O envelope é uma casca protetora que envolve esse código. Só isso. Sem órgãos, sem movimento próprio, sem capacidade de se alimentar sozinho. O vírus, por conta própria, não faz absolutamente nada. Agora, compare o tamanho. Uma célula do seu corpo, que já é muito pequena para ser vista a olho nu. Uma bactéria é ainda menor. E um vírus? O vírus é de 10 a 100 vezes menor que uma bactéria. Se uma bactéria fosse do tamanho de uma casa, um vírus seria como um tijolo dessa casa. Existem milhões de tipos de vírus. Alguns atacam humanos, outros atacam animais, plantas e até bactérias. Isso mesmo, existem vírus que atacam as bactérias. E o mais curioso, os vírus existem há bilhões de anos. Eles estiveram aqui antes de nós, antes dos dinossauros. Provavelmente serão os últimos a sair daqui também. Mas como esse envelope com a mensagem chega até você? Pode ser pelo ar. Quando uma pessoa doente tosse ou espirra, ela libera pequenas gotículas invisíveis no ar. E dentro dessas gotículas estão vírus. Você respira e eles entram. Pode ser pelo toque. Você encosta numa superfície onde um vírus está presente, leva a mão ao rosto, aos olhos, à boca e pronto. Pode ser por alimentos, por água, por insetos como mosquitos. Cada vírus usa uma forma para se espalhar. Mas o vírus ainda não fez nada de errado. Ele chegou até você. Agora precisa entrar numa célula. E é aqui que começa o problema. A casca do vírus tem uma espécie de chave, e as células do seu corpo têm uma fechadura. Se a chave encaixa na fechadura, o vírus consegue entrar. É por isso que cada vírus costuma atacar partes específicas do corpo. Os vírus da gripe preferem as células do pulmão e da garganta. Os vírus da raiva vão direto para as células do sistema nervoso. Uma vez dentro da célula, o vírus abre o envelope e joga sua mensagem, aquele código, direto no núcleo da célula. E aí, a célula lê esse código e começa a seguir as instruções. O que acontece depois é como uma fábrica sendo hackeada. A célula, que antes produzia proteínas para te manter saudável, agora recebe uma ordem diferente. Produza vírus. Milhares deles. Às vezes milhões. A célula obedece. Ela fabrica cópias do vírus até não aguentar mais e explode, liberando todos esses novos vírus para infectar outras células ao redor. Mas o seu corpo não fica só parado assistindo. Seu corpo tem um exército forte. Assim que o sistema de defesa do seu corpo detecta algo errado, uma célula se comportando de forma estranha, por exemplo, ele manda os primeiros soldados. São células que circulam pelo sangue, prontas para atacar qualquer coisa que pareça invasora. Ao mesmo tempo, seu corpo começa a produzir anticorpos. Pense neles como etiquetas especiais, criadas especificamente para grudar no vírus que está te atacando. Quando um anticorpo gruda num vírus, ele avisa o restante do exército. É este aqui, destruam ele. E aí começa a febre, o cansaço, a dor. Esses sintomas não são causados diretamente pelo vírus, são causados pelo seu corpo, que está lutando incansavelmente. A febre, por exemplo, é seu organismo aumentando a temperatura para dificultar a vida do invasor.
É desconfortável, mas é uma estratégia. Quase sempre seu corpo vence. Em alguns dias, os vírus são eliminados, as células danificadas são substituídas e você se recupera. Mas nem sempre é simples assim. Ao longo da história, alguns vírus causaram tragédias enormes. Em 1918, uma gripe, chamada de gripe espanhola, se espalhou pelo mundo inteiro logo após a Primeira Guerra Mundial. Estima-se que ela tenha matado entre 50 e 100 milhões de pessoas, mais do que a própria guerra. Cidades inteiras pararam. Hospitais ficaram lotados. Médicos não sabiam o que fazer, porque ainda não existiam os remédios que temos hoje. Décadas depois, o HIV surgiu. Um vírus diferente de tudo que se tinha visto antes. Ele atacava exatamente as células que deveriam te defender. Ao longo dos anos 1980 e 90, o HIV gerou uma das maiores crises de saúde pública da história moderna, principalmente porque, por muito tempo, não havia tratamento. E mais recentemente, o coronavírus que causou a Covid-19 mostrou que, mesmo com toda a tecnologia que temos, um vírus novo ainda é capaz de paralisar aviões, fechar países inteiros e matar milhões de pessoas em questão de meses. Mas a história não é só de tragédia. A humanidade também aprendeu muito com esses vírus. A varíola, uma doença que matou mais gente do que qualquer guerra na história, foi completamente eliminada graças a uma campanha global de vacinação. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde declarou: a varíola acabou. Foi a primeira doença infecciosa na história a ser erradicada pelo ser humano. Então, como nos defendemos de algo tão pequeno e tão eficiente? A arma mais poderosa que temos é a vacina. E o princípio dela é simples: mostrar ao seu corpo o inimigo antes que ele chegue de verdade. Quando você toma uma vacina, está recebendo uma versão enfraquecida, morta ou apenas um pedacinho do vírus, o suficiente para que seu sistema de defesa o reconheça e crie anticorpos contra ele, mas sem o risco de ficar doente de verdade. É como um treino. Seu corpo pratica a batalha antes dela acontecer. Quando o vírus real aparecer, seu exército já sabe o que fazer e age rápido, antes que a infecção se espalhe. Além das vacinas, existem hábitos simples que fazem enorme diferença. Lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao espirrar, evitar tocar os olhos e a boca. Parece coisa básica, e é mesmo. Mas é exatamente esse tipo de coisa que impede que um vírus faça o caminho do ambiente até suas células. A ciência também avançou muito no desenvolvimento de antivirais, remédios que não matam o vírus diretamente, mas atrapalham sua capacidade de se multiplicar, dando tempo ao seu corpo para vencer a batalha. E com o avanço da biotecnologia, hoje conseguimos desenvolver vacinas em tempo recorde. A vacina contra a Covid-19, por exemplo, foi desenvolvida em menos de um ano, um feito que antigamente levaria décadas. Os vírus são antigas criaturas, se é que podemos chamá-los assim, que existem há muito mais tempo do que nós. São simples, mas incrivelmente eficazes, e vão continuar existindo, mutando e surgindo em novas formas, independente do que façamos. Mas a história também mostra que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de aprender, de criar e de se adaptar. Cada pandemia que enfrentamos nos ensinou algo novo. Cada vírus que estudamos nos deixou mais preparados. O invisível nos desafia, mas o conhecimento nos arma. Da próxima vez que você lavar as mãos, tomar uma vacina ou apenas aprender mais sobre como o mundo funciona, saiba que você está fazendo parte dessa longa história entre a humanidade e os vírus. Uma história que ainda não acabou e que, graças à ciência, estamos cada vez mais bem preparados para continuar escrevendo. Se gostou de saber mais sobre os vírus, se inscreva em nosso canal. Toda semana abrangemos assuntos que podem mudar a forma como você vê o mundo. Aproveite e participe!
Deixe seu comentário e sugestões sobre novos vídeos. Até mais!